Oi, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Vamos falar de espiritualidade? Segunda-feira é sempre um tema muito gostoso de estar aqui para poder expandir a nossa consciência, né? Entender o processo da vida, a mudança completa que está acontecendo no planeta Terra. Muitos, mas muitos estão, como sempre digo aqui, como cavalos de charrete, né? Todo mundo com uma tapadeira e com o cabresto na boca, sem entender absolutamente nada. Não entender, apenas andando no coletivo com muitas pessoas, indo de encontro com a rocha. Quando está navegando para o mar, ao invés de ir para o alto mar, está indo para as rochas, sabe? E isso é um problema muito sério que está acontecendo com o nosso mundo, né? O que vai acontecer com o mundo de hoje? Quais são essas mudanças? Por que as perturbações mentais têm atrapalhado a vida de muita gente? Jovens morreram de câncer antecipadamente, sabe? Muitas crises que nós estamos vendo, autismo exacerbado em toda a sociedade mundial, pessoas transtornadas, brigas por causa de questões políticas, sabe? Tudo que está havendo de ruim, coisa de direita, esquerda, essa polaridade no mundo todo, né? E fora isso também, né? As questões climáticas que a gente tem percebido, né? Aqui na nossa região, por exemplo, que é o interior de São Paulo, Sorocaba, nós nunca enfrentamos uma situação que está acontecendo, né? Mas precisa aos poucos essas coisas irem acontecendo para justamente a gente começar a ter uma percepção dessa mudança. É claro que os nossos irmãos galácticos, os nossos irmãos que estão aqui em cima do universo, eles estão olhando para o planeta Terra porque tudo é sistêmico. Não vai deixar acontecer nada na Terra, porque se acontece algo tão avassalador aqui na Terra, vai prejudicar toda a questão sistêmica da galáxia. Mas nós precisamos começar a acostumar com essas conversas. Até pouco tempo atrás, nós éramos limitados dentro das nossas crenças limitantes, né, dos nossos dogmas, mas nós vamos ter que passar barreiras. E aí, você quer ser joio ou você quer ser trigo nessa história? E como ser trigo? O que é ser trigo nessa história? E por que eu sou joio nessa história? São perguntas que precisam ter resposta. Para isso, ela é uma querida, mora na cidade de Sorocaba, mas é uma mestre, né? Uma master em Reiki, mestre Karuna, pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas. Ela é bem estudada, tem uma difusão do Reiki, habilitada pelo mestre Johnny D. Carli. É o meu mestre. Tashi Binden, grau máximo no sistema Jendai Reiki-Ru, da Escola Jedi Reiki Healing Yokai de Kyoto, terapeuta tamiana, que eu acho incrível essa terapia também, né? Inspirada, aliás, doada pelos povos pleidianos. Isso. Né? Técnica multidimensional, banda está se tornando cada vez mais larga, a comunicação se comunica daqui em qualquer lugar do planeta Terra através da telepatia. Terapeuta sistêmica com um olhar além dos sintomas. Ela é uma querida e muito feliz. Sua formação, antes de partir para o lado da terapia do espiritual, era arquitetura, da qual trabalhou por 25 anos, né? E ela teve um chamado, e agora está trabalhando para esse chamado. E veio responder várias situações. A questão do Charles Kirk, que aconteceu nos Estados Unidos, por que da política e da importância da política, e por que está acontecendo tudo isso no mundo inteiro. São várias as perguntas, né? Entender o plano espiritual presente sobre essa radicalização que vivemos. Tem tantas coisas que estão acontecendo. Você está preparado? Será que de fato nós estamos vivendo um apocalipse? O que é o apocalipse? O Armagedon, né? A destruição do planeta? Acredito que não. Mas isso teremos resposta agora no RuivoCast Espiritualidade. Cristine de Lorenzo, eu adoro falar seu nome, Cristine de Lorenzo. Que nome bonito, assim Toda como vez você. é assim. Obrigada, Cristine de Lorenzo. meu Deus. Italiana. Sim. Parla italiano? Não, é uma vergonha. Ai, estuda tanto nessa vida, gente. Puxa vida, as minhas filhas começaram a aprender, mas elas têm passaporte italiano, enfim, mas não falam italiano, mas tá bom, né? Escusa. E você tem todo um jeitinho italiano, é tudo alongadinha, né? Como Tem uma mistureba aí na família, né? Tem italiano, tem austríaco, índio, o que mais? Tem por aí, né? Todo mundo tem a mistura, né? Nas suas vivências, você fala da questão de como transformar, transmutar e ressignificar os conflitos e desafios do dia a dia. E você deixou a profissão das vaidades para ir para o caminho da terapia, né?
Por que dessa transformação? É um chamado? Você foi canalizada por algum ser pleidiano? Não sei se é isso. Poxa O que vida. acontece? Ou não, você simplesmente é uma estudiosa do assunto. Não, assim, eu acho que eu passei por um processo de transição. Tava falando até com a Pri antes, ela falou quanta gente, né, tá nessa fase da vida e tá fazendo transição de carreira para coisas diferentes. Acho que é normal, como você comentou dos setênios, né? As pessoas vão tendo chamados, enfim. E eu fiz uma transição. Eu fiquei alguns anos trabalhando como terapeuta, dando aulas de reiki e tudo, e ainda trabalhava. Mas chegou uma hora que eu falei, eu vou ficar em paz. Agora eu estou em paz. E aí faz uns 2 anos que eu realmente parei com esse trabalho e estou só realmente para eu poder me dedicar mais de corpo e alma, né? E aí sim, quando você falou do chamado, sim, foi um chamado mesmo. Eu acho que quando muda a Claramente. questão da energia, da vibração e da frequência da vibração, É isso. ele te leva para um outro caminho, né? Aquilo ele fala, né? Sim. Quando até os crentes falavam assim, Deus tem um plano para você, vai para um caminho e vai por outro, né? E de fato isso é verdade, porque a gente vai por esse Totalmente caminho ressonância. e a E ressonância, os últimos exatamente. trabalhos como arquiteta tinham a ver com energia. Tinham a ver com essa pegada, sabe? Ah, eu sei que você faz, então já tinha, já não, né? E a gente vai atraindo semelhantes aí, né? Eu acho que é isso, né? A gente vai ressoando. É muito legal isso, né? Eu, por exemplo, eu nunca imaginei que estaria aqui hoje, no interior, gravando um podcast e falando o tempo todo muito mais de espiritualidade, Muito mais. mesmo nos temas materiais, né, aqui do plano terreno, eu sempre coloco uma dosagem de espiritualidade, porque a Sim, ideia é essa, faz né? parte, né? Faz parte. Mas não imaginava tudo isso, né, na minha vida com Você 53 foi anos. mudando, você foi se transformando. É um privilégio, viu? Porque a gente vive uma mansidão, né? Muita terapia, não tem como, né, gente? A gente não tem como separar, na verdade, o espiritual do físico, porque somos seres, né? Nós somos uma consciência, somos um espírito num corpo físico. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Olha, a gente vai falar de uma forma compassiva sobre essa questão do momento desafiador do planeta, né? É um assunto, a chamada é sensível, né? As mazelas, as ideologias políticas, né? E religiosas também, que está afetando a questão da humanidade e toda a espiritualidade que nos cerca. Isso mesmo. Então nós temos que dar uma olhada em tudo isso, né? E que mundo é esse que nós estamos vivendo hoje? Então, como a gente não pode separar o mundo das pessoas, a gente vai falar um pouquinho do planeta Terra e um pouquinho do ser humano, né? O ser humano, ele está doente, a maioria das pessoas, né? Quando a gente pensa em energia, tudo é energia. Vamos pensar em eletromagnetismo, em polaridade, todo mundo tem energia em Yang. O ideal seria que nós tivéssemos essa energia em equilíbrio, né? Um pouquinho do Yin, um pouquinho do Yang, e assim o nosso corpo fica saudável, inclusive, mas não é essa a realidade. Então, as pessoas estão desequilibradas. E por conta disso, o emocional delas afeta o planeta também, né? Então, a gente hoje encontra A gente falou do domingo passado do calor que estava, e estava muito estranho o clima, não era só o calor. Nós estamos em Sorocaba, está dizendo na cidade de Sorocaba, no interior, onde domingo passado estava um calor insuportável, mas era um calor diferente, né? Então, só para situar as pessoas, que às vezes pinga em algum lugar do planeta Terra aí. Sim. E assim, eu tive assim, várias pessoas, até em outras partes aqui mesmo, que não são de Sorocaba, que no domingo estavam se sentindo estranhas, então havia algo mais ali mesmo. E o que eu estou falando da questão da psicosfera, né? Uma psicosfera doente. Tem vezes que fica pior. E aí nós vamos pensando assim, que eu tenho esse olhar, tá? Para mim, assim, 90% da população do planeta está muito desequilibrada. Tem as pessoas que buscam ajuda, que querem despertar, enfim, tem. Mas que possa, de repente, estar assistindo esse podcast, ter uma abertura consciencial e falar, nossa, é verdade. Uma neutralidade, porque a gente vai falar aqui, é uma minoria mesmo que tem. Então, eu acho assim, é uma desconexão. Nós estamos aqui, mas nós somos uma pequena parcela. As pessoas que estão buscando. Você vai retiro, você faz curso, não é? A Pri também. Só só uma introdução. O Luiz veio aqui que falou o Luiz falou das leis naturais, né? E ele que deu essa informação, que 72% das pessoas vivem como um cavalo charrete, como boi de piranha, e a manada, né? 24% está na busca, e depois nós temos 4%, que é 2 do bem e 2 do mal. Então, você vê que 24% está na busca, Está na busca. Então, assim, essa desconexão, na minha visão, é uma desconexão de si mesmo. Se nós somos seres espirituais,
Uma pessoa que está desconectada, ela está desconectada desse olhar espiritual. Não estou falando, e aqui que vem a nossa pauta hoje, eu quero dizer que tudo que eu falar aqui, eu vou tentar ser neutra. Não vou falar de religião. Apesar de falar, o título desse podcast é Estamos numa eminente guerra santa, ou essa guerra religiosa, ou enfim, tantas coisas acontecendo, mas não é sobre religião a desconexão, é uma desconexão de si. Então as pessoas vão ficando, as pessoas estão com ansiedade, estão deprimidas, estão tristes, estão fazendo coisas que não as deixam felizes, estão desconectadas das suas paixões. Quando eu falo paixão, é assim, aquilo que você é, que a tua alma, que você veio para experienciar, você não está fazendo aquilo. Pode ver que tem coisas que você tem tesão de falar, de estar ali, ai que legal, eu fico feliz, nossa, eu fico feliz, sei lá, de pintar, eu fico feliz de cantar, eu fico feliz de cuidar de um jardim. São coisas que te movem. E as pessoas estão desconectadas disso tudo. Então, quanto mais desconexão, menos espiritualidade na vida. E aí que é o problema, porque se ela vai ficando... O que eu tenho a visão, né? Até o meu mestre fala isso, nós não nascemos para ser desconectados da fonte. Todos somos uma centelha divina. Então, quem é muito desconectado vai dando pau. A pessoa vai tendo problema. Ela uma hora vai estar numa depressão, ou ela não vai conseguir sair daquele buraco. Então, não é sobre ter uma religião, ela pode ter. É sobre assim, estou vivendo a passeio aqui, não acredito em nada. Mas você não acredita nem em energia, sabe? Não sei. Então, assim, vai dando problema, né? Nós somos, todo ser humano tem uma centelha crística dentro dele, tem. É uma chama. Nós, por exemplo, nascemos, é o que eu falo, a gente nasceu para ser feliz, para ser próspero. A gente não, alguém é feliz, alguém fica contente de estar deprimido, quer estar na M, quer estar com burnout, estressadíssimo? Não, nós não nascemos para isso. Nós temos isso é o natural. Eu tenho uma centelha crística dentro de... E aí que é a questão que você falou da separação do joio e do trigo. Eu preciso acender essa centelha. Está dentro. Deus está dentro. Então, eu tenho uma centelha crística. Todo mundo tem. Nascemos para ser prósperos e saudáveis. Aí tem 1000 coisas, todo pacote que vem, a gente vai tentar se curar e se transformar. Esse é o objetivo. Ninguém vem aqui, eu não vou buscar felicidade. Todo mundo busca felicidade, porque essa é a chama dessa centelha divina. Então, se você está muito apagadinho nisso, vai ter problema. E aí o planeta, aí você estava falando de transformações planetárias, né? Pensa bem, planeta, se fala que a consciência do planeta é Gaia, o espírito da Terra. Não é uma consciência humana, mas essa consciência, ela está ascensionando, ela está mudando de dimensão. Muitas correntes falam isso, espiritualistas. Correntes diferentes falando a mesma coisa, isso que eu falo, né? E você fica esperto. Está ascensionando. Que é essa regeneração. Mas e as pessoas que estão habitando o planeta? No terceiro, o que e está aqui acontecendo? não tá Quer dizer, Gaia está indo e nós aqui, seres humaninhos. Então, por isso que a gente sente a vibração, porque a vibração está ficando diferente, está mais acelerado, o tempo diferente, ressonância Schumann, essa inversão de polos que tanta gente Imagina, está falando. a frequência sempre foi de 7,62, 82, não sei. Agora Chegamos a bater 150. Já deu até mais. Então, na média, agora o que é 40 de ressonância Schumann, que era 7,5 nos anos 70. Então, muitos cientistas falam, né, que a noção do tempo até é por conta da ressonância Schumann estar diferente, né, que a gente... Mas parece que quando eu era criança demorava para chegar o Natal. Eu acho que não mudou o tempo, né? Acho que está tudo acelerado, né? É que as pessoas estão vivendo de forma frenética, eu acredito. Também, mas eles falam da vibração, né? Que a nossa noção de tempo mudou. Então, assim, nós temos o planeta numa situação e estão tendo coisas acontecendo. Então, você vê ondas de calor, tsunami, tempestade, ciclone que teve aqui em Sorocaba, teve em São Paulo. Não eram coisas comuns aqui. Se falam que a tendência é até ter terremotos em algumas regiões agora, vai saber. Mas pelo que eu vi, né, pela governança crística, que está tudo sob o comando de Cristo, né? Sim, concordo. E as pessoas precisam entender que nessa galáxia existe um governador que comanda tudo, que é Jesus. Concordo. E aí ele tem a gente chama os espíritos angelicais, chamado Espírito Santo, né, que estão aqui, o comando Ashtar,
né, que está aqui em cima com o Mikael segurando o REG, né, como o comandante, segurando o REG com a sua nave, as pessoas, outros comandos que estão ajudando. Tem alguns que falam assim, olha, nós vamos ter que fazer uma ação. São muitos departamentos assim, que eu acredito, trabalhando, são então. hierarquias. Quando pega fogo na Amazônia, depois eles vêm e regeneram rapidamente o planeta. Eles regeneram tudo. E a gente está começando a perceber que é tudo regenerável. Claro, estão aqui em cima, estão fazendo tudo isso para a gente, né? Já tinha ido para o buraco. Já tem ido para o buraco. Então, e agora está começando a cair esses véus e a gente está começando a entender. Como tem o pessoal para tecnologia, como tem o pessoal para a questão das ambientais, como tem para a questão da guerra, que os caras vão soltar, algum louco soltar uma ogiva. Imagina o que acontece. Porque nos anos 40, quando após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos os testes nucleares aqui, os caras vieram. Falou, viu? Pode parar com isso. Crianças brincando com bombas nucleares não dá, né? Então pode parar com isso que você está afetando nossa galáxia. Então vocês não vão ter mais. Chico Xavier, lembra? Que ele falava, Mas aí o que aconteceu? Os caras não deixaram. Os caras não deixaram. Sim, eu também eu acredito nisso, sim. Então hoje está tudo muito mudado. Mas a grande pergunta para você, o que seria, Cris, essa guerra religiosa? Então, aí assim, a gente precisa entender, e nós estávamos falando um pouquinho antes, né, de começar o podcast, nós temos o bem e o mal aqui. Não tem jeito, o planeta Terra é dual. E tudo é dual. E todas as coisas da nossa vida são duais. Se você ver, sempre tem o lado bom, o lado ruim. Então, vamos entrar nessa parte de guerra religiosa. O bem, o que é o bem? Mas vamos falar da luz e o bem. São os departamentos, as hierarquias, os grupos espirituais que vão desde do desencarnado, o médico que está ali querendo trabalhar para ajudar, vai lá no hospital ajudar o médico que já foi, mas está ali ajudando o outro médico, até você olhar índios, caboclos, vai ver pessoas, assim, seres de quinta dimensão, de sexta dimensão, e aí é um telefone sem fio que vem descendo. Então, se diz que no planeta Terra é até 7 dimensões. Não tenho como confirmar, mas já ouvi de fontes diferentes essa história também, que na Terra é até 7D. Que desce aqui? Que está aqui, nós temos até 7D aqui, não mais que isso. Tá. Então, que todos esses seres, então é assim, vamos dizer, e todos vão dar conta para quem? Para Jesus, vamos dizer assim, certo, né? Então, eu acredito assim, quem é do bem e da luz é assim, é o despertar, né? É saber quem você é a reconexão, a sua centelha divina, e principalmente essa potência que você é. E para mim esse é o bem, é a luz, iluminar a mente da pessoa. Vamos usar bem essa metáfora, luz. Quem você acha que você é? Jesus não dizia, vocês podem fazer o que eu faço e até mais. Porque nós temos uma usina atômica dentro de nós, nós somos feitos de átomos. O poder da nossa mente, para o bem e para o mal. Porque você é capaz de cocriar coisas maravilhosas ou o inferno na sua vida, né? Então, eu acho que o bem, ele trabalha para isso. O que é o despertar? Desperte para quem você é, para tudo que você tem aí dentro, para essa força que você é. E o que é a treva? Vamos todo mundo colocar bem igual cavalo, a manada, segue o fluxo, não olhe para dentro, né? E eu fico olhando para a Priscila. Tô olhando, ela tá ali. É assim, então a treva é para te desconectar cada vez mais da sua força, da sua própria luz. E aí eles querem mais te deixar ali como, né? Ansioso, deprimido e gerar energias que são favoráveis a eles. Então, aquela história de obsessão existe. Então, assim, nós somos uma grande fábrica de ectoplasma, é uma das energias. E tudo precisa de energia. Tudo nesse universo precisa de energia. Então, quem é da luz, né, que trabalha para o despertar, está conectado à fonte. Tem energia. E quem está na treva precisa de energia também, mas está desconectado? Então, eles buscam energia onde? Principalmente pensando aqui em planeta Terra, em nós que estamos vivos, que somos essa fábrica de ectoplasma. E qual é o melhor ectoplasma para eles? É o ectoplasma que vem da raiva, que vem do medo, que vem da euforia. Euforia também não é legal. Enfim, são coisas negativas, frequências negativas. Como é que vai gerar isso em massa? Então, vamos usar aquilo que é tão antigo.
Vamos dividir para conquistar? Quanto mais a gente divide as pessoas, mais elas se enfraquecem, elas vão ficando cada vez mais fracas e é um ciclo vicioso, elas vão tendo mais raiva e vamos que vamos. Então, todas as conseguiram com maestria, né? Então, vocês podem perceber que nos últimos anos, né, as narrativas ficaram muito mais fortes, as brigas muito mais fortes e a polarização. E aí os maldosos ou os mentirosos têm uma narrativa muito mais forte do que quem é bom. Então parece que predomina aparentemente. Porque tem a mídia na mão também, né? Claro. Tem a mídia na mão que também faz parte dessa narrativa do mal, não tem jeito. Faz parte. Então essas influências e as manipulações que você está falando, elas existem claramente. Então assim, tudo que vem de informação já vem pré-estabelecido, né? Então o que as pessoas recebem? Que tudo está ferrado. Né, recebem as questões ideológicas, muitas vezes, né, a manipulação do tipo, por exemplo, a religião e certos grupos, ou escolhas. Né? Então, a gente vai falar, por exemplo, pretos contra brancos, escolhas de cunho sexual. Nós podemos falar da religião. Eles são todos, eles são violentos, eles são terroristas, os muçulmanos são terroristas, olha o que está acontecendo na Europa, quanta confusão tem lá por conta disso, né? Então, são coisas que vão gerando sempre o medo e a separação. E aí... o julgamento, né? E quando a gente fala em religião, por isso que a gente poderia falar de todas essas polarizações, mas a religião, ela para mim, ela é um assunto muito sensível. Porque ela lida com a alma das pessoas e com crenças muito enraigadas, né? Então, você veja que no planeta, eu acho que 90% da população acredita em Deus. E a maioria tem alguma religião, mesmo que não seja atuante. E olha do jeito... Quer dizer, não basta acreditar, olha o jeito que está o planeta. Né? Por quê? Porque a maioria das não pessoas... pode acreditar, tem que sentir Deus, né? Exatamente. Ouvir Deus e sentir Deus. Exatamente. As pessoas então, eu acho que essa questão Esse mundo barulhento, as pessoas não têm tempo para ter a percepção, né? Sim. Então, por exemplo, essa história que se esconde no barulho. A gente estava falando do Charlie, né, antes. Do Charlie Kirk, lá dos Estados Unidos, que foi uma coisa atual. Que foi isso também que me motivou a falar um pouco sobre isso, porque aconteceu agora, né? Então, você vê um cara super de direita, aí que a gente vai, vamos falar das extremos. Nós estamos aqui tentando ser neutros, mas há uma extrema direita e uma extrema esquerda. Aí ele tá lá, ele tem um trabalho, ele tem lá um movimento que chama The Turning Point USA, eu acho que é o ponto de virada, né? E ele, acho que nos últimos anos, ele ia muito nas universidades falar. E assim, um cara lá, família, né? Eu acho que ele é evangélico, protestante, não sei, mas vamos lá, crístico, ele né? foi no Covil mesmo. Então, ele foi. Que hoje é o Covil da sociedade mundial, que são as universidades. É difícil, né? Porque é um assunto, assim, que é muito colocado... A gente vai se plantando sementes, né? Não há uma liberdade, assim, vamos dizer, nesses ambientes, né? E aí ele ia lá, assim, eu assisti alguns vídeos dele já, e eu posso dar um exemplo de 2 vídeos que eu vi dele, que eu acho, assim, bem... Era uma menina, e assim, então ele ficava numa cadeirinha, para quem nunca viu, né? Ele ficava lá, ele montava uma tenda, sentava, juntava aquele monte de gente, porque ele é um cara muito conhecido nos Estados Unidos, e o pessoal ia lá fazer a fila para fazer perguntas para ele. E a maioria ia lá para detonar ele. Né, a maioria, algumas pessoas não, enfim. E aí foi uma moça novinha, assim, ela devia ter uns 18 anos, eu acho, cabelo meio rosado, assim, né? E eu quero fazer um parênteses, né? Os jovens, eles estão numa fase de querer entender quem são eles. Né? Eu estou falando isso com todo o amor do meu coração. E eles querem se expressar. E não só jovens, todos nós expressamos, né? Uma mulher 50 a mais ou o homem, não importa, você comunica pelo corpo, não é? Eu estou numa fase mais assim, que eu estou um pouco introspectiva, às vezes você muda até a cor da roupa que você usa. E os jovens que estão começando a vida ali, então, né, pinta o cabelo, põe piercing, quer fazer uma tatuagem, está tudo certo. É uma expressão. A menina chega lá e fala assim, olha, eu queria entender, e ela estava de boa, ela não foi agressiva, ela falou, olha, quando você fala, você é contra o aborto, porque ele trazia essas pautas, né? Você é contra o aborto, você é contra o aborto por causa da Bíblia? Eu quero entender. Aí ele falou assim, olha, sim e não.
porque eu sou cristão. Então, eu trago a Bíblia para a minha vida. Mas, principalmente, eu sou contra o aborto porque eu estou a favor da vida. E ela ouvindo, ela falou, não, tudo bem, eu queria entender, né? Porque eu sou contra essa coisa de impor a religião. Ele falou, não, é e não é, mas eu sou a favor da vida. E ele falou assim, eu quero te fazer uma pergunta para a menina, sabe? Se você tivesse o seu filho, não importa que você tá com 18 anos, com 20 anos, 30 anos, tem um bebê de 6 meses no seu colo que é teu filho. E você, por alguma razão, está desanimada, triste com ele, não está feliz, está cansada, e você decide que você não quer mais o seu filho. Você vai simplesmente mandar matar ou vai mandar alguém assassinar seu bebê? Isso é crime, não é? Aí ela falou, é crime. Você vai mandar assassinar seu filho? É crime, é crime. E por que é diferente se ele estivesse dentro da sua barriga? Daí ela parou e ficou assim. Ela ficou sem palavras, da forma como ele colocou. Então, isso foi um vídeo que eu assisti e eu me conectei com aquela menina na hora. E eu tenho essa habilidade, que às vezes não é muito bom de ter, de entrar no campo. E eu vi ali que ela... E ela realmente saiu com um sorriso amarelo, assim, ela não replicou. Em compensação, eu vi um rapaz, e esse, assim, eu senti um negócio dentro do meu coração. O rapaz chegou para ele assim, eu odeio você, eu tenho raiva de você, porque você vem aqui no campus e você vem nos desrespeitar. Ele falou, em que momento eu te desrespeitei? Fala para mim alguma coisa. Não interessa. Não, fala pra mim o que eu desrespeitei. Ele não conseguia. E ele saiu com ódio, ele tinha muita raiva. Mas eu vi ali que não era a raiva do Charlie Kirk. Era uma raiva, provavelmente ali do pai dele, da família dele, algo dele, que jogou em cima do cara. Sim, ele é a sombra dele. É a sombra dele. Então, assim, o que eu quero te tá falar dessas polarizações? É porque as pessoas têm as suas dores. E você tem meios de ir atrás dessas dores, de curar, de se transformar. Mas do jeito que está o planeta, né? Olha, Jesus fala que haja amor, compaixão e paz, né? Exatamente. Então, quando falamos de compaixão, o que é compaixão? Por exemplo, se você odeia o Lula, por exemplo, mas você tem que ter compaixão dele, porque o que ele passa pelo processo dele, de estar lá como presidente, e tudo que e tudo que as pessoas falam, tudo né? Que falam os dois dele, lados falam os mal, dois lá falam né? mal, Nossa, tudo bem, né? E se ele tem uma função de ser... Se ele veio com essa alma para fazer algo destruidor na sociedade, que talvez seja uma missão dele como alma, ele veio para cá para fazer esse mal. E se ele não teve a capacidade de se regenerar, não somos nós, seres humanos, que podemos julgar. É um processo da alma dele, é uma dor dele, como do Alexandre de Moraes, a gente está falando de política, né? Ou como do Bolsonaro, que a turma odeia o Bolsonaro também, entendeu? Exato. Cada um no processo. Só que nós temos que entender... Qual é os valores da força crística? Quais são os valores da força crística? Eu queria falar uma coisa assim, que eu acho que é importante dizer assim. Com relação, por exemplo, que é uma pauta hipersensível, mas, por exemplo, se você me perguntar, Cristine, você é a favor do aborto? Eu vou falar que não. Mas por que talvez aquela menina lá que perguntou pro Charlie, e ela era a favor, provavelmente? Porque as pessoas, elas ignoram, a ignorância de ignorar alguns assuntos. Então, se ela está desconectada da espiritualidade, desconectada dela, ela não tem conhecimento de um monte de coisa, para ela talvez seja um descarte mesmo. Não, olha, eu não quero, as mulheres têm o direito, né, de fazer o que quiserem, enfim, tudo bem. Mas você pega uma pessoa que tem experiências espirituais, que desdobra à noite, que lembra das suas projeções, que tem trabalho espiritual, que entende conceitos crísticos, que seja, sabe que existe uma manobra gigante para uma alma vir encarnar. Os espíritas usam um termo que eu gosto, que é uma engenharia sideral, para uma consciência acoplar num corpinho e vir ser... Então, não há coincidências. Então, não é porque a menina tem 18 anos ou a mulher de 30 que decidiu que agora é hora de prestar atenção só na carreira, ou aquela mulher que a relação tá ruim e ela quer abortar. Não importa a situação, entende? Não há coincidências. Um bebê, quando ele vem com uma função.
Então, Claro, é uma não vida, há, todo é o uma trabalho lá em vida, cima para não chegar é uma aqui. coincidência isso. Então, mas eu sou jovem, enfim. Então, eu acho que o desconhecimento muitas vezes traz essas questões e essa desconexão espiritual, que não é religião, As ela pessoas não ajuda. entendem por quê, né? Exato. Porque você está programada para vir aqui na Terra. Então, desceu a Cris. A Cris desceu aqui e é uma menina. E com 18 anos de idade, a Cris engravida. Sim. Mas ela já combinou lá em cima que ela ia engravidar com 18 Ela anos. não lembra, né? Ela não lembra, porque nós estamos na Exato. terceira dimensão. Então, a terceira dimensão não permite que a gente lembre dessas coisas. E a menina vem com 18 anos e engravida. Então, ela tem um processo para ver aqui de evolução dela. Para que ela engravidou com 18 anos? Então, se ela for entender o propósito de vida dela, e isso é a questão do propósito dela. Agora, imagine o outro ser que veio na barriga dela, que escolheu aquela barriga para entrar aqui nela, que pode ter sido uma mãe dela no passado, Pode né? ser Há tanta coisa que vem da barriga, então ela prejudica duas almas, a dela e da criança, no processo de evolução na Terra. E o que, por exemplo, aí você vai pegar as pessoas que trabalham com espírito. Então, no meu caso, eu vou falar uma coisa minha, tá? Uma lembrança minha de trabalho espiritual. Em desdobramento. De estar em lugares onde tinham vários bebês e que estavam eles eram conectados a tubos e estavam sendo explorados energeticamente. Ou consciências que foram abortadas e ficam com ódio, viram obsessores daquela família, por exemplo. Então, são consequências que aí, assim, pra gente que trabalha com isso e tem experiências assim, como é que você vai ouvir certas coisas? É difícil também. Não, mas aí pode... Não, mas é que não é assim. Não é como trocar de um carro, pintar uma parede, vamos mudar de cor. Então, mas eu acho que isso assim, é a desconexão que ajuda a ignorar esses assuntos. Esses assuntos não chegam para ela por ressonância. A gente não fala de ressonância? Então, essas pessoas, elas não vão querer entender isso. Elas vão ter raiva se alguém for falar de alguma coisa assim. Olha, você já viu o Livro dos Espíritos? Não, mas isso é religião. Poxa, mas todas as religiões têm coisa ruim e tem coisa boa. Tem conceitos do espiritismo que falam de reencarnação. Então, não é assim. Aí você ouve uma informação aqui, você preenche uma coisa ali, você faz uma terapia, você fala, poxa, peraí, é verdade. Não é assim, é uma vida. E isso vai preencher o coração. Eu estou falando isso de forma assim, com todo amor. Então, com todo esse desequilíbrio e raiva e tristeza, e todo mundo tendo que fazer terapia, a gente está num momento em que a guerra, ela não é só religiosa, ela é uma guerra, assim, o ego. Eu tenho que ter razão. Eu tenho que te convencer. O meu é melhor que o seu. Pode ver. Começou a falar de brigas de família. Tem gente que não se fala mais em época de eleição porque um votava no outro. Então, é uma coisa tão absurda. E porque o ego domina. A gente falou ali um pouquinho, né? Quem é que tem... No planeta, quem domina de cada ser é o ego. E o ego, ele é a criança ferida, o ego é o que quer ter a razão, o ego é o que tem a raiva, o ego é egoísta, a palavra já fala. Eu estou pensando em mim, na minha família, e olha, e nos meus filhos, e o resto que se exploda. E a maioria das pessoas são egóicas. Claro, né? Então assim... São egoístas, olham por próprio umbigo só, né? Então, assim, eu acho que quando o Charlie Kirk, não defendendo ele, porque ele também ele era extremo, mas assim... Quando ele foi buscar na faculdade, nas universidades, por quê? Porque o jovem é sonhador, o jovem tem um mundo pela frente, assim como eu era quando eu estava na faculdade. Eu fui em passeata do impeachment, que eu lembro, vocês lembram, acho que em 92, né? Eu fui para a rua e assim, eu acho que é um momento, é uma fase de semear ideias muito rica, né? Então tem que tomar cuidado. O que seria o justo? Vamos ser sonhadores, vamos plantar as ideias iguais dos dois lados e vamos ver, e cada um filtra, mas não é assim que acontece. Por isso que eu acho que ele escolheu esse ambiente. Mas vai mudar tudo, nós sabemos disso. Há um grande combate espiritual, pode ter chamado de guerra religiosa, aonde tudo que é implantado de mal e bem na Terra é autorizado pelo nosso próprio Criador. Tudo é uma experienciação.
experienciação, o bem e o mal. Tudo Nós bem, estamos aqui experienciação ou mal, né? experienciando. E aí nós temos que buscar buscar a verdade para nos libertar, A verdade vos liberta. para nos libertar, para a gente entender e sair dessa matrix do sistema. Exato. Então nós temos que sair do sistema. Eu vou dizer uma coisa para você, eu falo sempre, a lei da atração não é que você atrai a lei da atração, ela já está atraída para todo mundo. O que você não tem é a chave de acesso para poder receber essa lei da atração. Mas que chave é essa? É a chamado caminho estreito que está na Bíblia. Na Bíblia eu falo, o caminho estreito é a chave da atração, é a chave para acessar a atração. Sim. Então é complicado chegar até lá? Não é brincadeira, é um Não caminho é. que você tem que ser sentimento de gratidão, E é de amor, individual, de compaixão, né, e é totalmente individual. Cada um Nada vai está ter o fora, seu. tudo está dentro. É. Mas voltando àquele assunto que você está falando da crescente do Irã, dos muçulmanos lá na Europa, Então, os que virou aquela muçulmanos. bagunça, os caras estão praticamente agora, a Inglaterra virou deles, né? E a gente vê que isso se estende para o mundo inteiro, né? Então, mas uma coisa interessante sobre os muçulmanos, né? Gostaria de falar uma experiência minha, que é assim. É o que você falou, a maioria luz, a minoria gris, que é o que aparece. É, porque eles têm a narrativa mais forte. Mas quando você olha o que traz, né? Que os muçulmanos são radicais, que eles são violentos, que eles são todos terroristas. É o resumão. E aí, você vê que a maioria do pessoal que está lá na Europa, por exemplo, e que é muçulmano, são comunidades pacíficas que querem coexistir com as outras pessoas lá. Você vai numa comunidade no Rio de Janeiro, na favela, todo mundo é traficante, bandido? Não. Lógico que não, é a minoria. Só que o que aparece? A minoria. Então, existe uma campanha também que vai trazendo essas informações. Aí as pessoas veem uma pessoa já com aquelas feições, né, mais árabe e tal. Pronto, já acha. Então, olha como é complicado. E aí existem vários movimentos que é justamente para trazer harmonia nessas comunidades. Existe, só que custa muito, né? Para governo, indivíduos, envolve muita coisa. É difícil pra caramba, sabe? E uma coisa que eu queria contar, uma historinha rápida, é que em 2001, quando caíram as Torres Gêmeas, eu morava nos Estados Unidos. Eu morei 1 ano lá. E bem naquela fase, então, eu estava lá. Não em Nova York, mas eu morava numa outra cidade, mas nós somos todos afetados. Então, se todo mundo foi afetado no mundo inteiro hoje, com internet, que está todo mundo conectado, tudo, né? Então, o Charlie Kirk morreu lá outro dia, mas está afetando, né? O planeta todo. Inclusive, um parênteses, a busca, pessoas indo em igrejas, aumentou muito nos Estados Unidos, na Itália. Eu andei lendo sobre isso. Quer dizer, até, né, uma Só coisa... para entender, porque se fosse autorizado por Cristo ou por Deus, Divino Criador, que ele não morresse, aquela bala jamais atingiria ele. Como aquela bala não atingiu o Trump, por exemplo, o Trump que levou aquele tiro na orelha. Por quê? Era o momento dele. A alma dele veio para cumprir, porque é importante as pessoas saberem que o cara veio e todo esse trabalho, você vai para a Terra, você vai ficar um tempo lá, você vai cumprir sua missão, e depois da sua morte, nós vamos provocar a sua morte aqui, porque depois da sua morte vai haver um movimento trazendo muita gente, todos... Eu vi vídeos de jovens, assim, falando, Exatamente. ai, poxa, nossa... Por quê? Porque senão a bala não atingiria estavam ele. se sentindo perdidos, esse é o ponto, essa coisa da desconexão. Uhum. E mexeu, poxa, essa violência toda, né? O pessoal que era de um lado ou do outro, também todo mundo ficou tocado. Foi muito dramático aquilo. Então, essa história que eu vou contar quando eu morei lá é o seguinte: ficou tão difícil lá a desconfiança. E eu morava num lugar que era um bairro universitário. Tinha gente de tudo quanto é lugar. Então, eu via indianos, tinha chinês, tinha americano, tinha peruano, tinha latino. Era muito legal, na verdade, né? E nós tínhamos um amigo que era do Peru, colega do meu marido até lá da faculdade, e logo após o acontecido, era cheio de blitz. Gente, era um caos. Para você pegar um avião, pense o que era. Você quase que arrancava a roupa para ser... tirava cinto e tirava tudo. Ficou muito pesado. Ficou assim, os né? Americanos, assim, se visse alguém com uma carinha de árabe, com traços um pouco diferentes, eles já olhavam assim, porque eles já achavam que podia ser terrorista. E isso é horrível, né? Porque, de novo, vocês acham? É a minoria. Então, esse nosso amigo do Peru, ele conta que ele foi parado numa blitz. Só que ele tinha uma cara, assim, de peruano total, entendeu? Nada a ver com árabe.
Ele parou o carro, a polícia já super armada, né, pediu documento e tal. Aí perguntou, de onde você é? Where are you from? E ele falou, I'm from Peru. Eu sou do Peru. Gente, os caras assim, o quê? Beirute? Entenderam que ele era de Beirute. Gente do céu. Metralhadoras saíram, já apontaram para ele até ele explicar. Ele passou o maior perrengue. Então, uma coisa triste, entendeu? Que eu fiquei assim, eu falei, gente, mas como é que pode? E a gente que conhecia essas pessoas, né? Conhecia indiano, conhecia tanta gente. Aí você fica, né? Fala, poxa, e óbvio que tinha muito americano que não tinha preconceito. Mas naquela fase foi difícil, porque foi colocado na mídia de um jeito o negócio, que nós ficávamos, assim, assustados de ver. Nós estávamos até vivendo uma vida normal, tinha essas coisas, mas quando passava na televisão, parecia assim, os meus pais aqui no Brasil achavam que eu estava estocando comida. Da maneira que passava no Jornal Nacional, entendeu? Então. Eu falei, mãe, calma, né? Porque a gente, tudo bem, mas assim... Então, eu tô contando essa historinha para vocês verem o que é a divisão. E o que uma tendência pode trazer para você, uma influência pode trazer. Né? E qual que você acha que é o plano espiritual para essa questão da radicalização que a gente está vivendo? Então, eu vejo assim... Eu acho que a psicosfera do planeta, como eu falei, ela está bem densa. E eu queria citar Ramatiz. Ramatiz é uma consciência que viveu no planeta Terra há séculos atrás. Sempre ele é representado com turbante, provavelmente no Oriente. A magia da redenção. Esse livro aqui, tem muitos livros, tá, de Ramatiz. Esse aqui é Magia de Redenção. Eu vou citar uma coisinha dele aqui depois, mas assim, o Ramatiz, ele fala... que o planeta Terra, a pergunta no livro era sobre os tempos finais, né? Sobre os tempos que vão chegar, enfim. Então ele fala, olha, não se preocupe com isso. O planeta vai continuar girando, não vai acabar o planeta. Ele vai continuar girando em torno do Sol e tudo mais, mas vai haver o fim de ser anticrístico, entendeu? Isso vai acabar. Só que muita coisa vai acontecer. Então ele fala o seguinte, que nós em algum momento nós vamos nos igualar, palavras dele, né? Isso vem um pouco parecido com o Chico Xavier. O Ramatiz é um cara antigo, É um cara que viveu aqui há séculos atrás. Olha, e já falava disso? E os livros psicografados dele, especialmente dos anos 60 e 70, ele já morreu há não sei quantos mil anos, sei lá, séculos atrás, não sei. Tá, ele veio para... Ele era uma consciência encarnada, um avatar que encarnou aqui. Certo. E que não encarna mais há muito tempo. Então, o Ramatiz, ele tem, por exemplo, muitos espíritas não aceitam Ramatiz, olha que louco, né? Aí que eu falo que não tem sentido, né? Então, tudo é muito dogmático, mas Ramatiz, ele tem um jeito muito assertivo de falar nos livros, enfim. Então, ele fala que nós vamos nos equiparar com Marte, Júpiter e Saturno. Certo. Em termos de avanço, porque existe vida lá, estou olhando para a câmera, mas não é na terceira dimensão, é outra dimensão. E o Chico Xavier, ele tem livros também psicografados. Tem. O primeiro livro de Chico Xavier chama Cartas de uma Morta, que é a mãe dele verdadeira, né? Quando ela morre, quando ela chega no plano astral, ela chega para o mentor e fala assim, eu queria tanto conhecer os anéis de Saturno. Ai, é tão lindo. Aí ela fala que no mesmo momento que ela pensou, ela e o mentor já estavam lá. E que quando ela chega em Saturno, ela fica chocada, fala assim, meu Deus, mas que seres mais estranhos. Ai, mas eles são feios. Aí o mentor fala, não, eles não são feios. Eles são diferentes do que você conhece. Mas ela, mas é um amor, é uma benevolência, né? Eu falei, porque aqui é, tipo assim, é uma outra dimensão, é um outro nível ali consciencial. Só que, assim, esse livro é dos anos 30. É o primeiro, ele acho que é 36, 37, não sei, português super difícil de ler. E não tinha nenhuma referência de filme, de nave, Star Wars. Então, ela lá, quando faleceu, ela não tinha nenhuma referência de nada. Quando ela chegou lá, ela só achava tudo muito estranho. Então, quando o Ramatiz fala que chegaremos nesse ponto, e ele fala, vocês terão mais equilíbrio, vocês terão uma psicosfera higienizada. O que está acontecendo com a gente?
que hoje está difícil, né? Claro, mas é uma psique... Tem que piorar para melhorar, né? É o processo. E vocês serão mais espirituais. Então, vai ser bom. Agora, quando será isso, dimensão. né, Estamos entrando num processo, né? Eu, por exemplo, você até falou de ter ideias de contraste. Eu não acredito que vá ter igual o pessoal fala, arrebatamento. Eu não acredito que seja possível fazer um salto assim encarnados. Eu acho que a gente tem que estar no plano astral para viver, um 5D, um 6D, legal, mas eu não acredito. Então, eu acho que a gente vai ter um processo todo aí de evolução, né, de emancipação espiritual, de despertar, entendendo as leis da ressonância e da frequência. E acho que a gente vive esse boom agora, esse começo, porque quando eu falo tem que fazer terapia, porque tem tanta terapia legal, que de algum jeito você vai curando. E essa noção de tempo que a gente tem, ela é a noção de um ser cartesiano. Peraí, então eu tenho passado, presente e futuro. Só que, na verdade, não é assim. A questão da multidimensionalidade que a gente estava falando antes. O tempo é tudo ao mesmo tempo agora. Então, você vê como tudo começa a conectar. Você vai pegar lá Bert Helling das constelações. Se você se cura, você cura os seus ancestrais e os seus descendentes. Por que é isso? Porque é tudo ao mesmo tempo. Quando você tem, e aí eu penso nos jovens, naqueles jovens da universidade, nas pessoas raivosas, que estão com ódio de alguma coisa ali dentro, com uma dor, e descontem tudo isso, né? Briga por causa de política, por causa de ideologia. Gente, assim, vamos todo mundo respirar fundo, vamos buscar o equilíbrio. Se você tem um trauma, eu queria falar isso, se você tem um trauma, uma questão sua da infância, sei lá, te afeta ainda. Mas se aquilo tem uma vibração. Se você muda a tua vibração aqui, no teu presente, como assim? Eu mudo a forma que eu vejo o trauma, eu ressignifico, a pessoa que me causou o trauma, eu começo a mudar a minha vibração, aquilo não me afeta mais. Então, eu não entro em ressonância com aquele trauma, mas aquilo não me afeta. Aí sim você vai mudando, e aí você vai mudando de ressonância, de frequência, o que você vai conectando? E não é atrair, para mim não é atrair, é o que eu acesso. Atrair para mim é se estivesse fora, não está fora, está aqui. É o que eu tenho que conectar, é igual uma estação de rádio, é igual um canal de TV. Porque nós enxergamos, nós não conseguimos ter, a gente acha que é o passado, presente e futuro, indo assim separados, mas na verdade isso é porta tudo larga, quando Jesus fala passado e futuro, antes, né? Passado e futuro é porta larga. Para mim, na verdade, é uma linha que é uma simultaneidade, mas nós não temos essa... É muito difícil, nós somos seres humanos encarnados num corpo físico, base de carbono, é muito difícil a gente ter essa noção. Mas a gente tem que entender que nós podemos, a cada instante, colapsar uma nova onda nova realidade. Mas nós somos os únicos seres humanos dessa geração que ela tem um registro, né, de tudo que acontece desde os anos 50, registrando tudo que está acontecendo com os seres humanos dos anos 50 para cá. Por quê? Porque são os povos que nasceram dos anos 50 para cá que estão vivendo a regeneração do planeta. É um processo que vai continuar. Nós talvez não estejamos aqui, mas nós estamos no fervo. Nós estamos no fervo. Nós somos almas privilegiadas. Por que a única coisa que você... Para que as nossas almas foram escolhidas para estar justamente nesse período aqui, gente? É um fervo mesmo. Entendeu? Nós estamos aqui com mais... Falaram que tem uns 20 milhões de almas francesas, porque você sabe que aqui no Brasil, porque nós somos o berço da regeneração do planeta Terra, né? A espiritualidade, eu acredito Jesus que o Brasil determinou... É diferenciado o mesmo. Brasil é o berço. A turma fala, o Brasil vai ser a terra do futuro. Que terra de futuro? Achar que vai ser de riqueza. O Brasil é da espiritualidade. Muitas pessoas do mundo virão para cá para se curar. Aqui vão ter muitas terapias holísticas, medicinas de curas quânticas, pessoas terapeutas trabalhando transformação. Olha a quantidade de ayahuasca que nós temos espalhado para o Brasil inteiro, essa medicina maravilhosa. É terapia disso, é terapia daquilo. O país Não, e tem abertura, as pessoas têm abertura. É um monte de religião, mas tudo se mistura e as pessoas são abertas. Todo mundo, o mundo inteiro está aqui já. São almas que vieram se regenerar, pessoas maldosas. Sabe que o que tem no Brasil é o que existe pior que já viveram na Terra, vida, não é fácil não. Então tá tudo aqui com a gente. Por isso que nós temos esse jeitinho brasileiro. Você sabia que Dom Pedro II, ele teve 2 reencarnes no Brasil, um como Padre Anchieta, olha... Não duvido de nada. E outro... A gente não tem certeza de nada, mas não duvido. Os espíritas falam que sim. E o outro como Dom Pedro II.
E sabe quem foi esse cara? O que perfurou Jesus na cruz. Ah, eu já ouvi essa história. Então, o cara que perfurou Jesus na cruz. Jesus mandou Ismael fazer todo um processo e falar assim, ó, naquele pedacinho, porque assim, bem rapidamente, a terra ficou largada no período da Idade Média, né? Então a igreja dominava as monarquias. E ela fazia o que ela queria. O padre não gostava, você era bruxa. Falava de rei que. Ih, essa mulher de poder. Manda matar, queima isso aí. Um chazinho de erva já é pra fogueira. Já ia para fogueira. Então, quantos pecados teve? O que aconteceu? Teve que ter um processo. A Revolução Francesa, por exemplo, ela foi um movimento crístico para poder tirar a igreja do domínio das monarquias, dos reis, né? Para poder criar a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Mas estou falando disso aí, fora o período renascentista, que em 80 anos nasceram grandes nomes, escultores, pintores, filósofos voltaram a ter novamente, em 80 anos no período renascentista, que Jesus mandou voltar, porque o que os caras queriam era explodir o planeta. Fazer, aquele planeta, vamos ter que jogar uma hectabomba lá, sei lá como que se fala essa palavra, e vamos explodir o planeta e começar tudo de novo, porque não tem condição aqueles humanos lá. Eles dominaram tudo que aquela região deles, estão mandando e abusando em tudo. A Jesus falou, não, tem uma ideia melhor. Tem uma ideinha melhor. Vamos fazer assim, ó. Trazemos de novo os Sócrates da vida, vamos trazer tudo gente, reencarnar toda essa gente em 80 anos. Tudo que veio de bom veio naquele período. Depois veio o período do século XVII, que veio a Revolução Francesa. Depois do século XVIII, que veio a Revolução Industrial. E junto com a Revolução Industrial, século XVIII, veio o nascimento do Espiritismo. Depois depois tivemos junto com isso a Revolução Industrial. E no século XIX, que é o século XX, né? No século XIX, tivemos o quê? O início da física quântica. E agora estamos vendo a era da tecnologia. O século XX foi da era do desenvolvimento humano. Quantas coisas tivemos? Guerra, Chico Xavier aparece. E o desenvolvimento maior foi nos últimos, na parte de tecnologia. Agora a tecnologia só que agora está sendo rápido, né? Até os anos. Muito rápido, muito rápido. Viu? O que está acontecendo na Terra nesses dias? 25, foi dia 24 e 25 aí que você estava falando, né? Dias atrás aí. Olha, fora essas coisas que estão no espaço aí, se aproximando da Terra, que a gente não sabe, né? Cada um fala uma coisa, né? Tá cheio de coisa aí. Então, assim, tem coisas acontecendo. Então, eu acredito, assim, que nós temos essas, como você falou, nós estamos num rebu aqui, um rebuliço. Só que as pessoas não estão enxergando nada, a maioria. Muita gente está sendo chamado, e é o normal do ser humano, é pela dor, né? Você não chegou aqui, eu também não, ninguém, só porque queria despertar. O ser humano, ele é feito para avançar pela dor e tá tudo certo, contanto que faça. Né? Quais são os principais mecanismos das trevas? Eu acredito que, nós já falamos aqui das mídias em geral, né? A mídia é campeã. Porque eu falo mídia porque é o que pode chegar para muita gente ao mesmo tempo. Então, é utilizado, sim. A mídia tradicional. 80% dos jornalistas, por exemplo, no Brasil, são de esquerda. Agora, tem uma coisa do ser humano que eu queria falar. Já que tudo é ser humano, do ser humano que construiu as religiões, porque Jesus não era católico, Buda não era budista, né? É tudo ser humano. O ser humano, ele tem o seu próprio filtro. É isso que eu sempre, até em cursos, às vezes eu falo, olha, gente, eu não tenho nada contra a religião. Tem gente que precisa, ela se sente bem de frequentar um lugar, vá, não tem problema. Mas tem o santo cuidado de entender que sempre tem o ser humano envolvido, que tem o filtro daquela pessoa, né? Por que a gente às vezes gosta de uma missa determinada? Porque aquele padre é sensacional, porque ele fala muito bem, não é? Por que às vezes a pessoa quer determinar? Porque são sobre pessoas. Então às vezes a gente tem que ter esse cuidado de entregar às vezes a sua vida, ou tudo que você acredita, porque é uma pessoa que está falando. Interpretando com o filtro dela, com os traumas dela, com a experiência dela. Então, isso não é divino, isso é humano. Que pega uma coisa e interpreta do mesmo jeito. Eu acho, mas assim, né? Mas nós precisamos colocar um pouco mais de dedo na ferida das pessoas, né? Porque as pessoas fingem de morte, né? Porque as pessoas não querem. Não. A igreja é fácil, porque a igreja muitas das pessoas que vão na igreja vão para cumprir moralmente, sabe aquela obrigação moral? Sim, lógico. Sabe lá, vou pagar meu dízimo, ouço o pastor dominguinho, visto uma roupa bonitinha, vou na igreja, mas tudo é dual, todas as religiões têm coisas. Mas não estou falando da região, que a região é ruim. Estou dizendo que as pessoas lá precisam colocar, precisa pôr um terapeuta lá em cima para falar. Não, mas tem uns que são, né? Tem uns que são muito bons. Olha, eu tenho alunas freiras de reiki. Eu já vi padre que estuda constelação.
Tem importante. um aqui em Sorocaba, não sei o nome Tem dele. padre que toma ayahuasca. Então a gente tem que olhar para isso. Agora, acho assim, aproveitem a oportunidade desse momento do planeta, busquem, né? Tá tudo dentro. O Jung, ele tem uma frase assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda, né? Então eu acho que olhar para dentro é o segredo e que a gente possa viver num planeta, uma humanidade mais amorosa. Então, o amor para mim como energia, é uma energia de cura. O amor é energia. Como é que você faz essa ponte entre esses dramas da vida comum, ciência e espiritualidade? Então, é o que a gente estava falando, né? Você entender conceitos de física quântica, de que eu sou responsável pela minha vida, que eu não sou vítima, eu não jogo a minha mazela sobre você. É se entender. Isso é física quântica. Ressoar, frequência. A lei do doar e receber. Então, o Einstein falava, você joga uma bola azul na parede, ela volta azul para você. Cuidado com o que você joga para o universo. E a lei crucial do planeta é a lei da ressonância. Então, se você muda a sua frequência, você vai atrair o que você está vibrando. Não há... Então, se você começa a entender... Essa é a mais pura verdade que você está dizendo. E é o que eu estou falando. Essa é a chave de acesso, hein, gente? É a chave. Se você muda a sua frequência, por que você vai se conectar com o trauma da sua infância? Você não conecta mais. E quando você entende multidimensionalidade, que é esse assunto tão legal, e que você tem linhas de tempo, e que você está sempre colapsando, eu escolho vir no seu programa, eu estou colapsando uma onda. Como será daqui para frente, pós-programa? Não, eu não vou mais no programa, eu terei uma outra realidade. Cada escolha que você tem, você vai colapsando. Então, isso é ciência e espiritualidade caminhando juntos, sabe? E no fim é isso. Não adianta a gente está falando de coisas abstratas, de coisas concretas, mas a chave para mim, igual o menino que foi lá e falou para o Charlie Kirk, eu te odeio, ele precisava de ajuda, né? Então a gente tem que buscar ajuda terapêutica, mundo, né? Tem que ser luz no mundo. Tem que tentar se trabalhar para poder ter menos ódio e não cair nessa manipulação que a gente falou do dividir para conquistar. Acho que esse que é o grande... E ajudar os adolescentes, os jovens e as crianças, né? Porque eles não têm essa noção. Apesar que essas crianças hoje em dia, elas vêm preparadas, né? Você viu? Eu peguei um japonesinho, um irmãozinho, ele era o maestro e o outro tocando piano. Ele... E o outro... 3, 4 anos de idade. Ó, na minha visão... Está tudo vindo agora. Está vindo tudo para cá. Tá cheio desses muito especiais. Mas muitos muitos são especiais. Só que tem que ser regidos pelos pais. Senão eles se perdem também. Porque eles têm lá um corpinho de criança. Se os pais não sabem lidar... É complicado. Então, não basta vir um Einstein se a família não der um apoio. Ah, é criança cristal, é criança arco-íris. Então, mas e a família? Ela sabe lidar? A escola sabe lidar? Daqui a pouco estão dando remédio para essa criança. Porque ela não... Aí fecha todos os chakras dele, acabou. Então, é complicado. Por isso que todo mundo... Mas agora eles não vão ter mais... Qual vai ser o futuro da Terra? Eles não vão ter mais poder. Você não acredita nisso? O mal agora vai estar dissolvendo o mal na Terra? Eu acredito assim. Porque nós estamos virando quinta dimensão? A luz, ela sempre é mais forte, na minha opinião. Mas isso diz que o planeta é para proteger. Jesus é o comandante. E isso foi uma coisa assim que esses últimos tempos também eu fiquei com isso muito na minha cabeça. Não, gente, peraí, Cristine, peraí. Jesus no comando. Peraí, sou eu e Deus, sou eu com o meu Cristo interno, sou eu conversando com Jesus. Eu não preciso de intermediários. Eu tive uma fase assim. E eu acho que todo mundo tem que viver no dia a dia assim. Mas de vez em quando você busca uma ajuda, né? Ah, eu quero ir no centro. Ah, eu tô querendo fazer uma terapia. Mas você vai todo dia na terapia? Todo dia você vai na missa? Não vai. Você tem que fazer coisas que é o dia a dia. E olha, quero falar uma coisa. Pessoas, até o Ramatiz fala isso, pessoas que estão servindo a luz, atualmente, elas têm que ter algumas questões. Número 1, vigilância constante sobre si mesmo. Muito. Presta atenção em você. Eu estou sendo coerente? Coerência é a palavra-chave do coerência. Eu acredito nisso, eu falo sobre isso, eu ensino o reiki, eu ensino o amor, e a minha ação? Então, coerência. E discernimento, para ver o que é luz e o que é treva. Então, orar e vigiar, manso como pombas, prudente como serpente. Se você estou trabalhando para a luz, vigilância, coerência, discernimento. E aí, porque não é fácil. Não.
Então, esse é o meu conselho, assim, para quem né, está... E não é trabalhar para a luz, é porque eu sou terapeuta. Não, você trabalha para a luz em qualquer profissão. Qualquer profissão, não precisa ser terapeuta, não tem nada a ver. Trabalhar para Jesus, só que é uma responsabilidade. E nós temos que assumir ela, porque senão a gente não consegue ser um trigo na vida. Aí vai para a fila do joio. E aí, aquilo que ele fala, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Sim. Porque se as pessoas não vivem os valores crísticos, como é que ela vai querer ser um trigo nessa história toda? E reconhecer, né? Não é fácil a pessoa reconhecer que tem a dor e que você mesmo te comentou ali, né? A pessoa reconhecer que tem um problema e buscar ajuda. É o primeiro passo. E o ser humaninho, que é o meu brinco, eu faço essa piada do ser humaninho no planeta, ele tem muita dificuldade para reconhecer que ele errou ou que ele tem um problema. Esse é o grande papel nosso nessa mudança da evolução espiritual na Terra? Eu acho que nós viemos aqui para nos curarmos, para nos reconectarmos com essa força que a gente tem toda e emanar isso. E se você quer ficar aqui, talvez você fique. Se você quiser para um lugar melhor, você vai. Você que está no comando da sua experienciação também. Eu acho que nós temos essa... E tudo é experiência, né? Eu quero passar por igual você falou. Pô, você está passando por um problema, mas vai saber se isso não vai te levar para outros caminhos, né? Tudo é uma experienciação. Então, mas eu, assim, para mim, é o que você falou, Jesus no comando. Jesus é o comandante. Ele comanda tudo. E aí todas as esferas de luz que estão ali, se conecte com isso, gente. Eu acho que esse é o segredo, sabe? E conecte com você mesmo, com a sua força. Você é uma usina atômica de energia e de potência. Pro bem ou pro mal, você consegue cocriar. É verdade. Então, cocrie. Nós somos uma máquina de cocriação de realidades. Saia com essa, deste podcast. Não, é verdade. É uma máquina, você é uma potência. Então, assim, cuidado com o que você está focando a sua atenção e intenção. E sair dessas situações que fala, por exemplo, ganhar dinheiro é difícil. Não é difícil. Tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Não é. Não sei o que. Viu? Nada é sofrível. Tudo vem para nós com facilidade, alegria e glória. É uma mansidão, gente. Tá tudo aí, tá tudo atraído. Glória, não é? Tá tudo atraído. Nós precisamos apenas buscar essa chave de acesso através do que? Do entendimento. E onde está esse entendimento? Dentro da gente. O caminho é a gente tirar as cascas, as feridas, tudo aquilo que engessou, tudo aquilo que escondeu a sua centelha divina. Vai tirando, né? Como descobriram o Buda que era de ouro lá, né? Contei isso aí pra você já, né? Na Tailândia, né? Que teve uma guerra civil lá. E aí os comunistas estavam acabando com todas as comunidades budistas. Arrancaram um Buda, colocaram num carro, sei lá onde, levaram para um lugar e esconderam. Só que esconderam no meio do mato e estava chovendo. E aquele Buda ficou o tempo todo, ele era guardado num templo. Começou a chover, o que aconteceu? Começou a escorrer. Aí teve um budista que falou, mas parece que está vendo um brilho ali, né? No Buda. Aí, na medida que ia chovendo, apareceu o ouro que era inteirinho de ouro, o Buda, entendeu? Então, esse ouro está dentro da gente. Então, o que a gente tem que fazer? Deixar escorrer todo esse barro, essa casca que a gente vai criando na defesa que nós temos da sociedade, achar que tudo está no outro, tudo acontece lá fora e que está dentro da gente. E à medida que você vai jogando umas gotinhas, tudo que você vai aprendendo é uma gotinha de água que cai nesse barro que vai derretendo para que a força crítica sua apareça, porque realmente, se você viver com a natureza, ouvir mais, observar a natureza, observar o céu, olhar para o céu, e tudo que nos leva a esse sistema hoje, o que o sistema leva? A gente fica aqui no celular, o tempo todo olhando para baixo, na tela. A gente fica em cimento, com sapato o tempo todo, a gente não se conecta com a natureza, não meditamos, o ser humano não sabe meditar. Muito pouca gente que medita. As pessoas ficam lá na oração, blá, 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 na oração, fala, igual papagaio, e não adianta nada, porque Deus é o sentir. Deus é o sentir. Né? Por mais que as pessoas gritam, parece que grita, parece que não ouve a gente, mas Deus não... A reconexão é você ouvir, a meditação é falar com Deus, né? Aí a pessoa fala, conversa com Deus, de repente está ali, bebe um copo d'água, entra num carro, veste uma roupa e não tem uma gratidão por isso.
Exato. Aí como é que vai receber alguma coisa? Não dá para receber. Não dá para receber, porque é o seguinte, nós estamos com um monte de informação, com um monte de terapia para levar a gente no caminho. E no YouTube, nas redes sociais, tem um monte de coisa aí que você pode ir sozinho. Você pode Terapeutizar. terapeutizar sozinho, ouvindo pessoas que já é um bom começo para você. Louisa Ray, por exemplo. Eu queria só falar uma observação sobre isso de fala, porque assim, não adianta você falar, por exemplo, eu tenho prosperidade, eu tenho saúde, frases de efeito, a lei da atração. Só que se todas as suas células do seu corpo, elas vibram a frequência da doença, da escassez, Exatamente. vira uma verborragia, você fica ali. Então, não é sobre só... A palavra tem poder, sim, mas você tem que ser a frequência, você é a frequência. Entende? Então, você tem que ir trabalhando isso através de uma expansão de consciência e de sentir de verdade. E vai tirando as muralhas de dentro de você e fazendo essa reconexão. É porque eu falo assim, a palavra, ela não é que Deus deixa de ouvir a palavra. Ela passa a ser nula a partir da hora que você faz uma oração, você levantou aquilo que você pediu, você começou a frequentar com medo, isso que não vai dar certo. Pronto, acabou tudo. Você tem que ser Entendeu? a vibração, Você tem que ser a vibração. Então, Então é isso, porque Deus é sentir. Não adianta ficar na conversa. Cris do céu, como diz Jesus de Guape. Bom Jesus de Pirapora. Nossa Senhora da Aparecida. Maria de Lourdes. Estava demorando. Barbaridade. Barbaridade, hein? Coisa boa. Tá vendo? Que assunto que nós vamos tratar. Eu já sabia para chamar, que já sabia que o assunto que ia dar, isso aí que deu. Um baita assunto, maravilhoso. Né? Com amor. E foi com amor. Um assunto amor. Difícil, mas com amor, gente. Todo mundo tem que se amar, essa é a verdade. Com amor. Olha, os compassivos, gente, para você mesmo e para o outro. Né? E aprender a ouvir, porque o ego, quando a gente está muito comandado pelo ego, a gente não consegue parar para ouvir e a gente quer ter sempre razão. Então, o grande desafio do ser humano, o ego sempre vai estar aqui, gente, porque você está encarnado no corpo físico, verdade, né? Mas você tem que colocar sempre assim, querido ego, um pouquinho, dá um intervalo, fica de lado e agora é a minha alma que está comandando. Como é que é a terapia tamiana? Você consegue fazer um pedacinho pra gente aí? O que é a tamiana? Não, a tamiana fale. A tamiana mas aí ela usa cristais, tem símbolos, dá para ativar, mas aí esse cristal aqui é um cristal que a gente usa para tamiana. Ah, é? E aí a gente usa a geometria, geralmente a geometria sagrada, então triângulo, hexágono, por exemplo. E aí tem alguns símbolos também que são frequências, não tem um significado, é uma frequência. É bem coisa de pleiadiano. Não queira interpretar, para o ego, não tem significado esse símbolo. É uma frequência. E aí a gente ativa essas frequências e tem, né, é uma energia linda. Tem várias técnicas dentro da tamiana, não é uma técnica só. Então, por exemplo, se você tivesse aqui 3 cristais desse gerador, porque a gente usa esse material aqui, o cristal de quartzo, que é um grande amplificador. Mas aí tem que ser com ponta mesmo, gerador, que é esse formato. Mas não tem problema. Mas aí a gente faz, por exemplo... Esse não é? Nem precisa ser desse tamanho aqui. Então, vamos dizer que eu tivesse um outro aqui, eu já consigo fazer uma estruturinha com a tamiana, eu tenho símbolos para ativar. E você pode fazer pedidos, você pode colocar em volta da pessoa. Tem o Salush Nari... Tem o Maat, tem o Puja, tem várias técnicas dentro da tamiana que você pode fazer em você pode fazer para alguém, você pode fazer à distância. O Miguel faz maravilhoso. Isso, né? Não, o Miguel, o nome dele, o professor lá da Argentina? Ele não, é o Juan Manuel Giordano. Juan Manuel. E já dei cursos de tamiana, pretendo dar de novo também. Eu posso falar do retiro que eu vou conduzir final de novembro? Até já estava esquecendo. Eu falei para Pri. De 21 a 23 de novembro, eu vou conduzir um retiro que chama Cura Quântica da Alma, lá no Espaço Natureza Arco-Íris em São Roque, que é um lugar lindo, maravilhoso, preparado, com uma energia linda. E vai ser ali, nós vamos fazer muitas coisas ali, com natureza, práticas, fogueira, tudo, mas... O ápice, é um trabalho bem estelar, vou te falar já, a hierarquia que está com isso, que está comigo, é estelar, é uma recalibração de DNA. Porque nós temos uma parte do DNA, a grande maioria, que os cientistas nem sabem para que serve, né? 86%. Eles falam DNA lixo.
Mas, na verdade, é essa parte do DNA que eles não entendem, que é a nossa chave, né? Onde faz todo o download mesmo que a gente precisa. Perfeitamente. E então a gente precisa, e muitos de nós estamos tendo dificuldades porque nós temos já essa coisa do despertar e tal, mas ainda precisa, como se tivesse assim, que tem que trabalhar, recalibrar isso para poder acessar. Então, existe essa. Nós estamos nesse. Por isso que você fala, nós estamos nesse. Está aí mudando o DNA, né? Está mudando, né? A gente está sendo alterado, então precisa de uma alteração no físico mesmo, mas obviamente que é energético, mas precisa dessa recalibração. Então esse vai ser o trabalho. Então é um trabalho que eu canalizo, que está sendo canalizado, eu estou sendo trabalhada para isso, na verdade. E de 21 a 23 de novembro. Orientados por quem? Pelos pleiadianos? Eu tenho uma egrégora forte com pleiadiano, mas na verdade eu vejo assim, é bem universal o meu trabalho. Eu acho que tem assim. Vai ter índio, vai ter caboclo, vai ter pleiadiano. Aliás, todo o xamanismo é estelar, né? Aliás, não tinha comentado isso com ninguém, hein, Priscila? Esse Todo detalhe xamanismo. todo que ele está me perguntando, ele está me encostando na parede. Mas todo o xamanismo do planeta, ele é estelar, né? Porque as primeiras sementes, tudo que vieram, né? Imagina os índios. Os maias, fui lá ver os maias lá. Os deuses que vieram do espaço. Isso a gente está falando de milhares de anos atrás. Então, esse conhecimento inato vem das estrelas mesmo. Mas o meu trabalho, ele é bem universal, assim, mas é estelar. Eu tenho toda uma egrégora, uma energia muito azul comigo, e eu já tenho mais da metade já preenchida. Não é um grupo grande, porque nem seria o trabalho que eu preciso fazer. Caso alguém tenha interesse, vai lá no meu Instagram, tem meu contato lá na bio. Tá passando o teu Instagram, tá passando o Instagram dela. Na bio vocês acham o meu WhatsApp, e quem sabe essa vaga é para você, estar lá comigo nesses Pra 2 dias. você. Meu Deus do céu. É isso aí, vai que ela é maravilhosa. Tem um entendimento bastante profundo, tem conhecedora, se dedica há muitos anos, é sempre um prazer. A Priva, a carinha dela. Temos que consertar o negócio aí, né? É assim mesmo, devagarzinho, arruma um parafuso aqui, arruma outra ali, ela tá ficando boa, tá ficando renovada. Tá ficando renovada. Nós vamos calibrando, né, Pri? Isso aí, Eu tem que adoro a renovar. Pri. E para você que está chegando agora no nosso canal, pode assinar, dar um like, comentar, compartilhar, que para nós é muito importante você na companhia. Toda segunda-feira temos espiritualidade aqui e hoje falamos sobre a questão da Guerra Santa, falando um pouquinho sobre essa questão, né, da polarização, da dualidade do planeta Terra, que é importante, E né? compartilhar isso com pessoas que brigam entre famílias, né, por causa de política, que é um absurdo, por trás todos Mas tomam falava, no Apocalipse falava que o Todos pai ia tomam um discutir com o filho, o cafezinho filho ia discutir com o pai. estão tudo isso. todos juntos nos bastidores tomando um café e você tá aí brigando com seu filho. Tudo é bobagem, para bobagem, com isso, né? gente. Eu, hein? Só vejo quais são os valores de Cristo. Para quem é cristão, vai ler os valores de Cristo e vai entender. E aí você vai falar assim, não, eu vou por esse caminho porque são os valores de Cristo. É isso, né? Que valoriza a família, o amor ao próximo, certo? Que tem compaixão pelo próximo, entendeu? E o que é mais importante, que procure ainda ser menos corrupto, né? Ainda ser menos corrupto, porque logo o certo é 100% não ser corrupto, mas menos corrupto, né? Porque a corrupção também corrói, ela é que o ser humano, que nós estamos falando de seres humanos, ninguém tá em Deus aqui, ser humano, ele cai por algumas questões do ego, né? Que é dinheiro, poder e sexo. São os problemas que derrubam uma pessoa. Então, às vezes ela poder, tem dinheiro, toda uma ideia maravilhosa para colocar, mas aí, né? É difícil mesmo. Aí vem um obsessor, vê que o cara é fraco ali, e nele e vai embora. É as brechas. Aí você perde a brecha, exatamente. Tá bom? Siga o nosso canal, vai ser um prazer ter você na nossa companhia. Cristine de Lourenço. Olha, Cristine de Lourenço. Até mais, até breve. Que bom. How long? Viu? Deixa eu te perguntar um negócio. Fica dando risada. O que não saiu how long? Não, eu ia fazer uma pergunta em inglês para você, mas não é. Aí eu falei, eu vou desistir. Né? Viu? Deixa eu te falar. Eu viajei agora. Ainda bem que dá para cortar, que não é ouvir. Não vai cortar nada. Olha essa risada aí. Adoro, já de bruxa. Essa risada, se fosse na Inconfidência Mineira, Já na tinha época ido pra da Inquisição, já estava arrancar o seu pescoço fora. Mas a minha risada limpa a energia do ambiente. Limpa? Poxa. Então ri aí. Não, mas agora eu não vou rir. Vai sim. Se você vai num centro de Umbanda, o pessoal não faz lá, às vezes risada, batuque, é tudo para fumar. Tudo tem uma razão de ser. Tem, tudo mesmo.
Prazer ter você aqui, viu? O que você me perguntar? Pergunta em português. Não, você falou que morou nos Estados Unidos 1 ano só? 1 ano. Morei 1 ano e tá bom. Não faz a minha cabeça, né? Eu já tive outras oportunidades, eu não quis. Eu quero ficar no Brasil, que é a terra abençoada. Minha filha teve 10 meses fora, né, fazendo intercâmbio na França. Morava numa cidadezinha pequena, maravilhosa. Mas ela chegou para mim outro dia e falou: mãe, mas aqui é diferente, né? Dessa coisa assim, com as amigas, o de dar risada. Ela é toda também expansiva, assim. Ela falou: é diferente, né, mãe? Eu falei: né? Tem um documentário esqueci o nome dele aqui. Ele fez todo um estudo sobre a brasilidade. O brasileiro é diferente. É isso aí. Mas é isso, o brasileiro é diferente, porque tem muitas almas do mundo inteiro aqui. Nós somos um planeta dentro do Brasil. É verdade. Então, todo mundo está aqui, viu? Todo mundo está aqui. E põe uma coisa na sua cabeça: tudo que está acontecendo, não se aflija. Não vai vir uma Margedon acabar com tudo. Não, olha, um afogado gente, Jesus no comando. Jesus no comando. Deixa na mão de Jesus e não tenha medo, porque o medo é a grande raiz de todos os males das emoções ruins que nós temos. Ela é importante ter? Ela é importante ter, mas ela precisa ter luz na nossa sombra. Temos que ter luz na nossa sombra, controlar as nossas menções. O medo não pode te dominar, né? Colocando o seu eu superior, a sua consciência, para comandar esse corpo. Porque quem tem que dirigir esse corpo é a alma, porque ela tem um propósito aqui, e o corpo é apenas um veículo para essa alma poder cumprir com a sua missão. Tá certo? É um prazer ter você na nossa companhia. Eu conversei com a reikiana, mestre em reiki, Cristine de Lourenço. Tchau, querida. Gratidão, querida. Até breve. Até mais. Até mais.